Pessoal, chegamos na semana de estreia do filme do Superman. Essa talvez seja uma das semanas mais importantes de toda a história rica da DC. O que vai acontecer nessa semana e nas próximas pode definir o futuro das adaptações para o cinema de todos os personagens da DC. Tem muita pressão em cima disso. Mas o que pode acontecer se o filme do Superman flopar? Será que realmente vai ser o fim de tudo? Vamos conversar bastante sobre isso, porque mesmo que dê tudo errado, não é o fim do mundo, na minha opinião, tá? E vamos conversar um pouco sobre essa estratégia da Marvel de liberar o embargo social do Quarteto Fantástico no mesmo dia que o do Superman. Faltam 20 dias para o lançamento do Quarteto Fantástico e eles estão liberando o embargo social agora, na semana do Superman. Ha! Esse Kevin Feige é uma cobra. É gênio, mas é uma cobra. E uma outra coisa que também pode influenciar a bilheteria do Superman é o filme do Jurassic World, que começou muito bem a sua corrida na bilheteria. Beleza, gente, vamos conversar sobre tudo isso depois da abertura. E bora começar com um salve para os novos membros e para os membros que estão renovando. Um grande salve aqui para Jukuro WR, Majori, Luiz Henrique, Matheus Henrique Teixeira e João Eng 52. Valeu, gente, muito obrigado, tamo junto. E lembrando que nesse domingo, sim, esse domingo, a gente vai ter uma live especial para falar do filme do Superman, e que é exclusiva para os membros do canal. Beleza, eu disse no início do vídeo que essa é uma das semanas mais importantes da história da DC. Talvez seja uma das semanas mais importantes da história de filmes de quadrinhos, já que a gente não tá falando só de um filme novo do Superman, a gente tá falando de um novo universo. Existe uma pressão muito grande em cima desse filme. Todo mundo da Warner, da DC Studios, James Gunn, Peter Safran, todos sabem disso. A projeção de estreia nos Estados Unidos é de uma bilheteria entre 120 e 150 milhões, o que eu acho que seria uma boa estreia. Contudo, tem também as previsões pessimistas, que apontam para uma estreia nos Estados Unidos de 90 milhões. E aí, acredito eu que seria uma abertura ruim, especialmente para um filme desse tamanho que representa todo esse novo universo. E esse filme do Superman, ele ainda tem uma outra barreira a superar, além de toda essa pressão, que é a questão da imagem arranhada da DC. Ao longo da última gestão, ao longo do DCEU, muitas decisões erradas foram tomadas. Cada decisão errada, cada flop desses filmes, seja de Shazam 2, seja de Flash, seja de Coringa 2, cada vez que um filme vai mal da DC, a imagem dela fica um pouco mais arranhada. Com o público em geral, sabe? E a gente sabe hoje que o público em geral, para ir no cinema, é um público que quer ter a certeza absoluta que o filme vai ser bom. Vai ser um negócio que vai valer o ingresso. Afinal, o ingresso é caro. É de se entender o lado do público. A imagem da DC não vai ser restaurada da noite pro dia só porque o James Gunn fez um filme de Superman. Por mais que esse filme realmente pareça ser muito bom. Você não vai conseguir convencer todo um público da noite pro dia em 6 meses com uma boa campanha de marketing. É uma coisa um pouco mais complicada de fazer. E isso é um trabalho de formiguinha. Assim, o filme de Superman tem que ir bem, tem que ter uma boa bilheteria. Isso por si só já vai melhorar bastante a imagem da DC. Já pode ser uma virada de chave importante. Para depois no filme da Supergirl isso melhorar um pouco mais. Depois, com o filme do Cara de Barro, melhorar, vamos torcer. Mas é realmente isso, você tem que ir pouco a pouco tentando reconstruir essa imagem. Até um dia conseguir chegar no que a Marvel conseguiu em relação ao público dela. Porque o público confia na Marvel. Ou melhor, confiava, né? Porque a Marvel também vem tendo muitos flops. Mas teve uma época que o público confiava tanto na Marvel, mas tanto, que a bilheteria de estreia de um filme nos Estados Unidos era fácil 200 milhões. Não precisava nem se esforçar. Tamanha a confiança que um dia essa franquia conseguiu. Vamos comparar com o filme do Jurassic World Rebirth. O filme estreou com 318 milhões mundiais. É uma ótima bilheteria e uma das melhores do ano. Só que o curioso caso do Jurassic World Rebirth é que ele foi muito criticado, sabe, pela mídia. É tomate podre. Mas mesmo assim,
as pessoas foram ver o filme do dinossauro que vai sair no ano. O filme pode ser muito criticado, mas a galera confia que esse vai ser um filme que elas vão ir no cinema e vão ter 2 horas de entretenimento, sabe? O pai tem certeza que pode levar o filho para ver o filme do dinossauro, porque é um ambiente legal, que ele vai se divertir, e vira uma tradição de família, né? Porque o pai dele levava ele para ver o Jurassic Park do Spielberg. Por mais que essa franquia esteja desgastada no sentido criativo, os filmes nunca foram tão bons quanto o primeiro, isso é óbvio, mas as pessoas continuam indo porque elas se divertem com o dinossauro, porque a imagem não tá arranhada. Por mais que os filmes talvez não sejam tão bons, mas pro público em geral, que é bem diferente do público que critica, a imagem não tá arranhada. No caso do filme do Superman, essas coisas se misturam, a crítica e o público em geral, porque ultimamente os filmes da DC não estão nem agradando o público em geral e nem a crítica. Por isso que nessa semana, que é a semana mais importante da história da DC, ela passa também pela terça-feira, porque é na terça que libera o embargo. E a gente vai começar a ver o que a crítica tá falando. E nesse caso, ao contrário do Jurassic World Rebirth, a crítica importa, porque o público já tá desconfiado da imagem. Porque o público tá empolgado com o Superman, mas também lembra, né, da imagem arranhada da DC. E claro que eu tô falando das pessoas casuais, não tô falando dos fãs. Os fãs estão comprados. Infelizmente, os fãs não representam 5% do público que vai no cinema. Esse primeiro momento da avaliação acaba sendo importante. O segundo momento importante é como que os fãs vão reagir. Aqui é onde eu tô mais tranquilo, porque a sensação que eu tenho é que não tem como esse filme dar errado, assim, pro público que é fã da DC. Tendo esse combo aí da crítica falando bem e dos fãs falando bem também nas redes sociais, aí eu acho que pode liberar, né, o bônus da bilheteria, que por enquanto é uma bilheteria boa, né, se abrir com 120, 150. Mas se tiver esse boca a boca aí da galera falando bem, se tiver a crítica falando bem, pode dar uma subidinha de patamar. E aí sim, quem sabe esse filme alcançar 750, 800, 900 milhões de bilheteria. Agora, a outra coisa muito importante dessa semana é a Marvel. Porque o seu Kevin Feige é inteligente, hein? Nesse domingo teve um evento de fã que o pessoal pôde assistir o Quarteto Fantástico no Brasil. E aí a Marvel, esperta como ela é, vai liberar o embargo social do filme no dia 8 de julho, vulgo amanhã. Vejam só! No dia do embargo do Superman. Você pode dizer que é uma coincidência? Talvez seja uma grande coincidência, pode ser, não podemos descartar. Mas não deixa de ser curioso ter um embargo bem nessa semana. Como se fosse uma forma de dividir o que as pessoas estão falando, não só de Superman, mas também de Quarteto Fantástico. Ó, não esqueçam de mim, no final do mês tem o meu filme, o filme da minha equipe mais importante, a família que criou a Marvel. Dividindo o espaço das discussões com Superman e Quarteto, pode acontecer daquele público mais casual nem ver tanto a discussão do que as pessoas estão falando com Superman, porque vai diminuir o potencial de alcance das opiniões do filme de Superman. Vai ser realmente uma disputa de quem vai falar mais alto, né? A bolha da DC ou a bolha da Marvel. E qual bolha que vai conseguir chegar no público mais casual. A minha visão é que se o filme do Superman conseguir pelo menos uns 80% no Rotten Tomatoes, e o que se falar geral sobre o Superman for realmente um filme positivo, um filme bom, um filme diferente, refrescante, que traz um novo vigor para filme de super-herói, por si só a tendência é ele, né, sobrepujar a discussão nas redes sociais. E isso é ótimo. Mas tem esse, né, asterisco aí que também vão discutir Marvel. Com certeza, acaba sendo um ingrediente a mais nessa semana da DC, que é tão importante. E ainda tem um terceiro momento importante antes da estreia desse filme, que é a questão da opinião de youtubers. Claro que não só do Brasil, mas do mundo inteiro. O que de uma forma geral, youtubers cinéfilos vão falar, youtubers geeks vão falar, porque tem várias bolhas no YouTube, né? E essas bolhas também conseguem determinar se o público vai querer ver na semana ou vai esperar depois. Vejam só, não é só a bolha do YouTube de quem gosta de DC, de quem gosta de Marvel. Tem outras bolhas no meio. É quase como se fosse uma segunda mídia separada que não influencia no Rotten Tomatoes, mas acaba sendo tão ou mais importante. E tudo isso deve acontecer entre terça e quarta-feira. E aí sim, né, na quarta para quinta, para sexta, para sábado, a gente vai ter a reação daquele primeiro público, que é o público que tá muito entusiasmado para ver o filme do Superman. Esse público também é muito importante por causa do fator boca a boca. Vamos, por exemplo, no caso do Jurassic World Rebirth.
Teve muita gente que foi assistir Jurassic World na semana de estreia e elogiou demais o filme, mesmo reconhecendo que talvez fosse o pior Jurassic Park e tudo mais, mas ainda divertiu. Então, assim, ó, esse filme do Jurassic World, ele deve ter um fator boca a boca positivo, mesmo que ele tenha sido, assim, tão criticado pela mídia. Claro que ainda é inferior aos outros filmes do Jurassic Park, mas ainda um boca a boca alto. E por que a bilheteria do Jurassic World é importante? Ora, é que afeta o filme do Superman. Você, na vida, quantas vezes num mês você já foi num cinema? Porque tem muitas pessoas que vão, no máximo, uma vez por mês no cinema. E aí, já podem estar indo pro filme do Jurassic World, entendeu? Claro que não são todos, mas tem uma parcela. Tem uma parcela que já assistiu o seu filme do mês e não vai mais ver o filme do Superman. Ou do Quarteto Fantástico. Ou talvez do Quarteto Fantástico se beneficie porque é final do mês e é quase agosto. Mas tem uma galera que não vai. Seja por uma questão financeira, que pode ficar muito caro, ou seja porque é uma questão pessoal dela. Não vai no cinema mais de uma vez por mês. É óbvio que o filme do Jurassic World indo bem prejudica o filme do Superman e do Quarteto, porque existe um X potencial do quanto que uma bilheteria no mês chega para todos os filmes. Porque eles estão no mesmo circuito, eles não estão concorrendo separadamente. O Superman ainda tem uma pequena vantagem, porque o Jurassic World não tem IMAX. As salas IMAX, então, vão ficar do Superman provavelmente até o lançamento do Quarteto Fantástico exclusivo. E claro, o ingresso de IMAX é mais caro, então isso pode ajudar a bilheteria do Superman. Essa é a grande vantagem que o filme do Superman tem. Percebam como tem muitos fatores envolvendo a bilheteria do Superman. E por isso que não é uma parada fácil conseguir prever essa bilheteria. Mas o filme do Superman tem condições de fazer essa bilheteria otimista de 150 milhões. É um filme de um novo universo. É um filme do James Gunn. E é o filme de um super-herói grande da DC. O segundo herói mais rentável que a DC tem, depois do Batman. O cenário é o melhor possível. Os trailers venderam bem o filme. O marketing vendeu bem o filme. Só que é isso que a gente comentou. Superman tem uma grande montanha para escalar. A questão da imagem danificada da DC. E para conseguir subir essa montanha, vai precisar de tanque de oxigênio. E esses tanques de oxigênio são a média no Rotten Tomatoes, é como que os fãs vão reagir, como que os youtubers vão falar do filme, e o boca a boca daquelas pessoas que já compraram o ingresso. E que, infelizmente, não são o suficiente para encher todas essas salas de todos os horários dos 4 dias que esse filme vai ter no final de semana. Tem um público que se convence na última hora para assistir. Esse público está esperando essas reações. E esse público, por mais que possa estar empolgado com o filme do Superman, que é James Gunn e tudo mais, também no passado já se frustrou com outras coisas da DC. Por isso a questão da imagem da DC. A escalada da montanha depende de muitos fatores. E a partir de amanhã a gente vai começar a ver o que vai acontecer. É a semana mais importante da história da DC, pelo menos no que tange filmes. Mas galera, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham de toda essa situação. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dale DC. E esse foi o vídeo falando da semana de estreia do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.